Boa noite, então, a todos, aos amigos de sempre, aos amigos novos. Sejam muito bem-vindos a esta casa de estudo, de orações, que os acolhe com muito carinho e espera que a harmonia que possamos oferecer neste momento, com carinho, com atenção pela nossa doutrina, pelo momento que nos acolhe, possa contribuir de forma muito positiva para a reunião desta noite. Que possa o Cristo de Deus derramar sobre todos nós suas bênçãos, suas luzes e sua paz. Que Deus, o Criador do nosso universo, nosso Pai Celestial, possa permitir que espíritos de luz, mensageiros do Cristo, possam estar conosco, usufruindo da nossa alegria, nos intuindo, nos orientando, para que seja uma noite profícua, que nos ensine, que nos oriente e que nos permita sentir a paz tão prometida e que com tanta dificuldade conseguimos conquistar temporariamente. Jesus, querido amigo, proteja-nos e esteja conosco, hoje, agora e para todo sempre. Hoje nós temos a satisfação de contar com um pouquinho do tempo, da agenda da Elda Evelina, que já é uma colaboradora antiga aqui do irmão Estevão, tão pertinho, né? Na nossa convivência aqui das terças, das quintas-feiras, e que gentilmente nos oferece esse material que foi entregue a vocês, ou estava disponível ali na entrada, que ela prepara com muito carinho. E eu tinha até preparado uma leitura de Palavras da Vida Eterna, de Emmanuel, mas vou pedir licença a Elda para ler esta mensagem que ela distribuiu hoje para todos nós. Se alguém quiser acompanhar, ela chama-se Obrigado, Senhor, e nos diz o seguinte: obrigada, Senhor, pelo sol que me aquece, pela luz que ilumina os meus ombros, meus sonhos, pelo mar que dá beleza ao horizonte, pelo lar que me acolhe, pelo amor que me envolve, pelos amigos que me amam, por aqueles que me ensinam, por aqueles a quem posso ajudar, por todos que posso amar. Agradeço pela vida, pela oportunidade de existir, pela possibilidade de sentir e de me emocionar ao ver uma criança, ao olhar um sorriso aberto e sincero, ao receber um abraço fraterno, ao sentir um beijo materno, ao acolher um filho nos braços, ao enxugar uma lágrima com os lábios num beijo, ao perceber e reconhecer a importância de viver e poder exercitar todo o amor que Deus me oferece a cada momento, por toda a eternidade. Agradeço, Senhor, pela vida que existe em mim. Lindo, e é com muito carinho que nós recebemos, viu? E para nos brilhar, então, com o estudo certamente que preparou, passamos a palavra para a Elda Evelina. Boa noite. Boa noite. Bom, nesta casa, às terças-feiras, é a primeira vez. Mas nesta casa estou há 31 anos. Então eu me sinto em casa, apesar de estar num grupo diferente. E falando em gratidão, agradecer pela oportunidade de a gente estar aqui. Gratidão. Eu gosto muito de uma escritora que se utiliza do veículo de Valdo Franco para passar os seus textos, os seus ensinamentos. É quem eu chamo assim, muito carinhosamente, com uma intimidade, não sei se ela não se sente meio chateada, que é a Joana de Ângeles. E gratidão é um tema de um livro
da Joana, que se chama Psicologia da Gratidão. Um livro especialíssimo que eu sugiro que vocês leiam. Tem ensinamentos profundos sobre esse tema. E é bom a gente sempre refletir sobre gratidão. Eu escolhi esse livro não só pelo carinho e não só pelo tema, mas porque realmente é um ensinamento sobre um olhar que muitas vezes nós não temos, sobre a gratidão com um olhar que nos foge muitas vezes. Certa vez um palestrante aqui nessa casa, numa sexta-feira, ele veio falar sobre o céu e o inferno e disse assim: o palestrante, quando chega aqui, ele vai transmitir alguma informação e quando ele fala sobre um livro, ele não vai contar a história do livro. Ele quer tocar os corações das pessoas para as pessoas quererem ler o livro. Muitas vezes a gente chega numa casa espírita ou num outro local religioso achando que uma palestra resolve todos os nossos problemas. Achando que assistir a uma palestra já nos traz a condição de conhecermos sobre qualquer tema. E é muito perigoso a gente ter essa percepção. Porque não é por aí. Acrescento eu, e já acrescentei algumas coisas aqui, que o palestrante não disse, mas está dentro do contexto, que quando um palestrante vem trazer uma mensagem, ou quando a gente vai estudar no ESG, um estudo sistematizado, ou vai participar de algum estudo, a gente vai ter o olhar daquele que está proporcionando o estudo, mas não exatamente o conteúdo. Porque todos nós temos os nossos olhares de acordo com as nossas necessidades. Alguém já teve aquela experiência, assim, pegou um livro e leu: esse livro é para mim. Está dizendo tudo de que eu preciso. Não é assim que funciona? Todos os livros têm tudo daquilo que a gente precisa. Sempre. Porque sempre a gente está passando por um momento nas nossas vidas que precisamos de algo em especial. Você pode ler o mesmo livro em situações diferentes da sua vida e este livro sempre estará te dando a mensagem que você precisa naquele momento. Sempre. Tem um documentário, eu estou proporcionando essa abrangência toda, até porque tem um detalhezinho, eu vou voltar no documentário depois, que é: todo conhecimento é importante. Todos. E o nosso conhecer as coisas, ou ver ou olhar as coisas, passa pelo conhecimento que já adquirimos, seja ele qual for. Sempre que aprendemos algo, o nosso olhar sobre qualquer assunto em nossas vidas será diferente. Nesse documentário, que chama Janelas da Alma, é brasileiro esse documentário, pode se encontrar no mercado se quiser buscar, vale a pena. Não fala exatamente sobre gratidão, mas o tema é o seguinte: várias pessoas com dificuldade visual, seja total ou seja parcial, foram entrevistadas. Várias personalidades no mundo, inclusive Saramago, Oliver Sacks, que faleceu recentemente, um neurocientista, e outros. E um deles fala o seguinte: o nosso olhar sobre as coisas depende de tudo que conhecemos e percebemos do mundo. Tudo. A cada conhecimento que você adquire, você amplia o seu olhar e passa a ver as coisas de forma diferente ou mais ampliada do que tinha antes. E eu, nesse dia que eu estava assistindo ao documentário, ainda refletia assim: poxa, é isso que acontece com o Evangelho. Por quê? Você lê o Evangelho
Aí você ouve palestras sobre aqueles temas, você faz um estudo, lê algum livro. Quando você vai ler a mesma passagem um tempo depois, você vai ver coisas que você não percebeu antes. Então, quanto mais conhecimentos temos, maior a nossa condição de compreender aquilo que nos cerca, seja de conhecimento, seja de própria percepção. Por exemplo, me ocorre agora, você vai ver uma plantinha ali. Você acha linda essa planta, mas não sabe nome, não sabe nada, não te interessa naquele momento. Aí você sai, vai conhecer, vai pesquisar no Google, aparece aquela planta, nossa, olha que legal, aquela planta é medicinal, aquela planta é isso ou aquilo. Quando você chegar aqui e olhar aquela plantinha, você vai ver aquela plantinha diferente. Ela terá mais importância para você. E assim é tudo na nossa vida. Eu achei muito legal. Eu tenho o costume, toda vez que assisto a um filme, leio um livro, ouço uma palestra ou qualquer coisa que me ocorre, eu anoto logo coisas que para mim são importantes. Porque assim eu não me esqueço e posso trazer para vocês, como curiosidade, não é verdade? E isso traz para nós um sentimento importante. Qual é? Qual o tema que nós vamos estudar hoje? É isso. Então eu ter essa condição, essa percepção, ou esse olhar diferente pela vida, eu só posso ser grata por isso. Por estar sensível a perceber e acolher em meu coração coisas novas. Mas vamos voltar para Joana de Ângeles. Joana de Ângeles diz que toda vez que nós pensamos em gratidão, sempre vem um sentimento. Sempre. Esse sempre depende do nosso nível evolutivo, mas nesse nível em que nós estamos, quando nós pensamos em gratidão, nós sempre temos uma sensação ou uma vontade de retribuir. Não é verdade? Da forma mais simples, seja retribuir com um abraço, seja retribuir com um presente. E ela salienta um detalhe nesse iniciozinho em que nós tomamos contato com essa vontade de agradecer, que é proporcionado ainda pelo nosso orgulho, que é querer retribuir da mesma forma que ganhamos. Eu acho que ninguém aqui já está nesse nível mais. Mas o que aconteceu já conosco em algum momento? Receba um presente lindo, custou caro. O que a gente quer fazer? Comprar um presente parecido ou mais ou menos aquele mesmo valor para mostrar que a gente está grato, não é isso? Não acontece? Acontece com vocês ou já aconteceu? Joana de Ângeles coloca para a gente que isso é comum. Vocês vão ver mais detalhes no folheto depois e no livro mais ainda. Que nós precisamos muito disso. E isso é o nosso orgulho ainda. Mas de onde é a origem? Qual é a origem disso? Quando nós nascemos, ou antes mesmo de nascer, estamos sendo gerados, tudo nos é oferecido, entre aspas, de graça. Nós não precisamos fazer nada, só receber o alimento através da mãe, não é isso? Receber o carinho, receber aquele calor, né, necessário para a geração daquele ser. Isso é tudo de graça. Nascemos, também recebemos tudo aparentemente de graça, não é isso? Então tem a mamadeira ou tem a amamentação de preferência, né, materna. E o carinho, tudo aparentemente é gratuito. Então a criança se desenvolve pensando ou achando que tudo é gratuito. Quando está nesse estágio de retribuição, já é uma percepção melhor de que precisamos agradecer a alguém por algo. Já é um processo evolutivo. Mas ainda com aquele toque de orgulho, porque nós precisamos demonstrar que estamos gratos oferecendo algo. Precisamos evoluir a partir daí. A nossa evolução passa pelo esse reconhecimento da nossa percepção ou de que precisamos agradecer. Já é uma demonstração de bondade nossa. E
mas é um caminhar, ainda é o início desse processo evolutivo com relação à gratidão. Joana de Ângeles fala que a gratidão mesmo, ela só ocorre num ser evoluído, porque é uma gratidão que deve estar dentro de nós o tempo inteiro. É um sentimento, não é uma expressão. A expressão se dá pelo sentimento de ser grato. Então, essa é a verdadeira gratidão e nós vamos caminhar em direção a ela com certeza. Joana de Ângeles conta para nós uma história no livro para demonstrar essa questão da gratidão. Vocês vão achar até curiosa a história, mas o final da história traz uma mensagem bem interessante. Havia um circo numa cidade. Esse texto está lá no livro. Havia um circo na cidade e um elefante. Esse elefante era muito querido por todos, que fazia aquelas peripécias que os domadores ensinam, etc. Num determinado momento, esse elefante começou a ficar com a expressão de raivoso. Começou a ter um olhar assim, de ansiedade ou de irritabilidade, que começou a preocupar todo mundo, ele chegando até a ser agressivo com o domador. Dono do circo, interessado e interesseiro, resolveu que primeiro, por segurança do domador e das pessoas do público, deveria matar o elefante. Por que interesseiro? Que ele resolveu fazer disso um espetáculo. Uma jaula, colocar o elefante e matá-lo ali à frente de todo o público. Tudo foi arrumado. No dia programado, chega uma pessoa, um homem, e fala: eu quero entrar na jaula com o elefante. Mas como? Você vai morrer, ele vai te matar. Não, eu quero entrar lá para conversar com ele. Bom, o dono do circo achou estranhíssimo, né? Mas resolveu, será mais um espetáculo. O elefante não só vai morrer, quanto o outro, né? Mas fez uma série de papéis para ele assinar, exibição de responsabilidade, aqueles negócios, né? E nesse momento, então, esse homem entra e começa a falar melodiosamente para o elefante. Ninguém sabia o que estava acontecendo e nem estava entendendo o que estava sendo dito, mas a voz era melodiosa. O elefante foi se acalmando, ficou sereno, o homem saiu da jaula, o elefante já estava em estado natural já dele, manso, como ele sempre foi, e o homem então foi explicar para o dono do circo. Esse elefante só estava com saudade do idioma com o qual ele foi domado, um idioma da região oriental, Hindustani, e ele então agradeceu a mim por tê-lo lembrado desse idioma com a sua melodia. Ele só queria isso. Finaliza Joana de Ângeles com essa história, que ali naquele momento, tem um detalhe. Quando esse homem saiu e conversou com o dono do circo reconheceu quem era esse homem. Esse homem era um grande estudioso de animais, reconhecido no mundo inteiro, isso é fato, essa história, reconhecido no mundo inteiro, e naquele momento ele estava agradecendo ao elefante, era a forma dele de agradecimento por todos os animais que proporcionaram a ele a oportunidade de escrever sobre os animais e aprender com eles, e fazer disso uma grande tarefa na vida. Então houve ali dois agradecimentos. O elefante ao se acalmar e voltar a ser aquele ser manso, e o homem agradecido. Tomou toda essa medida como forma de agradecimento.
Você vê que o agradecimento pode aparecer de várias formas. Aqui no caso, proporcionando bem a outras pessoas. Não na forma de retribuição como a gente conhece, física, material, mas de sentimento. Joana de Ângeles nos fala que a gratidão, antes disso, que a gratidão ela tem um significado, que eu acho que já está claro, que a sua origem é graça agradável. A gente pode interpretar sentir-se de forma agradável por tudo que se recebe ou nos é concedido. E aqui o exemplo de como a gente pode expressar essa gratidão. Seguindo, essa consciência da gratidão, que é um outro capítulo, na realidade, do livro, eu só peguei 3 capítulos. O livro tem muitos capítulos. E desses 3 capítulos eu peguei 4 itens. Vocês verem que vocês têm muito para ler. Joana de Ângeles fala que nós devemos buscar na vida prazer em viver. A vida deve ser, expressão dela, um doce enlevo. Vê que bonito? Eu gosto dessas palavras, né? Toca no nosso coração. E quando eu busco falar, eu tenho uma preocupação, e espero estar conseguindo, de tocar corações. Não adianta eu chegar aqui com um conhecimento intelectualizado e citar uma série de coisas, se eu não deixo no coração de cada um de vocês algo que proporcione uma busca por uma mudança, seja ela qual for, de preferência para o bem. Não é isso? Então, eu estou tentando trazer para vocês o doce enlevo que a Joana sugere. Consciência da gratidão. Nesse nível em que nós ainda estamos de evolução espiritual, nós ainda temos dificuldades em lidar com os nossos obstáculos, com as nossas dores, né? A gente tem dificuldade ainda, seja uma dor física, seja uma dor moral. É muito difícil ainda para nós, porque a gente não entende bem o que nós estamos fazendo aqui. Tem muita gente que pensa que nós estamos passando aqui por doces férias, né? Mesmo que nas férias a gente leia algum livro, estude, né? Mas a gente pensa que não tem outros compromissos. Nós temos muitos compromissos. Bom, um deles, sendo espírita, a gente já conhece. Compromisso que nós assumimos ao reencarnar. Não é isso? Esse compromisso todo mundo já sabe. Mas tem outros compromissos. Porque esse compromisso está dentro dessa questão do intelectualizado. Não, eu sei que eu estava lá, desencarnado, aí me programaram, dependendo da minha condição evolutiva, ou eu pude participar da minha programação e estou aqui para cumprir um compromisso que nem sempre dou conta de cumprir. Isso é muito intelectualizado. Precisamos ir mais fundo. Da mesma forma como a gente estuda o Evangelho. Kardec nos coloca, na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, que não podemos só ler. Nós precisamos apreender o que está ali. Não é só aprender, não. Tem um ezinho a mais. Alguém sabe esse significado do apreender? Todo mundo sabe? É aprender mais ainda, é internalizar aquilo que está sendo aprendido. Só assim passa a ser conhecimento. Enquanto a gente só aprende, é pura informação, que não nos traz grande coisa para a nossa vida. Precisamos de apreender. E para apreender, precisamos buscar o sentido daquilo que nós estamos lendo, que estamos estudando. E é assim que a gente deve buscar os nossos aprendizados. Seja ele qual for. Pode ser o Evangelho do Cristo, pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser livros da doutrina, como também as nossas leituras e estudos para as nossas lides profissionais. Não adianta o advogado, se souber só a lei, o artigo, etc.,
ele não vai ser bom advogado. Ele tem que saber o que aquela lei representa, as implicações daquilo, fazer a conexão com vários outros artigos para poder defender bem o seu cliente. E assim é a nossa vida em qualquer circunstância. Seja no exercício de uma atividade artística, nós precisamos de ter várias informações, saber linkar, né? Gostou desse termo linkar? Muito moderno hoje, né? Então, não é fazer conexão, é linkar tudo isso aí, para a gente poder produzir algo novo a partir daquilo que a gente aprendeu ou apreendeu. Então, precisamos ter muito cuidado com relação a isso. A gente ser um bom profissional e ser um bom ser espírito nessa vida de caminhar com a nossa evolução. Todo mundo sabe qual vai ser o nosso ponto final nesse processo evolutivo? Fica todo mundo doido para chegar lá? Qual é? Perfeição, sermos espíritos puros, mas só vamos chegar lá se a gente caminhar direitinho. Não, vou deixar isso para outra encarnação. Olha, não vai adiantar. Porque só vai demorar mais, né? Então, vamos prestar atenção nesse nosso caminhar e agradecer por estarmos abrindo novos olhares para a nossa vida. Bom, milagre da gratidão. Voltando àquela questão das dificuldades pelas quais a gente passa. Sente dor no corpo? Sente dor na coluna? Né? Tem dificuldades, sejam financeiras, sejam familiares. A gente fica desanimado. Alguns chegam a ficar deprimidos, né? Mas precisamos de ter um olhar assim para cima. Por que as dificuldades? Por que eu devo olhar para cima para as dificuldades? Porque são elas que nos proporcionam a nossa evolução. Imagina se a gente vivesse num mundo em que, numa sociedade, para diminuir um pouquinho esse universo, né, fica mais fácil da gente administrar, vivesse numa sociedade em que tudo fosse tranquilo. Não precisávamos fazer nada além daquele cotidiano, ficarmos ali meio tranquilos, sem buscarmos nada mais, porque achávamos que estamos numa situação de conforto. Nós cresceríamos espiritualmente? Nem intelectualmente nós cresceríamos. Joana de Anjos nos coloca no livro, até eu sugeri para Ariel ali, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, num daqueles itens, ela fala que nós vivemos, crescemos e evoluímos por desafios. Os desafios é que nos levam a novas situações, novos aprendizados, novos caminhos no processo evolutivo. E só as dificuldades, então, em termos de desafio, nos proporcionam esse caminhar. Dizia um palestrante, eu gosto de aprender nas palestras também, vale a pena. Viu? Tem palestrantes assim que são maravilhosos nas dicas. Se nós convivemos com pessoas difíceis, a gente sempre vive com pessoas difíceis, né? A gente às vezes acha que a pessoa difícil nem é tanto, às vezes é problema nosso mesmo, não é com ela. Essas pessoas difíceis, elas é que nos proporcionam a oportunidade de aprendizado. Saber lidar com elas na tolerância, na bondade, na misericórdia, na indulgência, né? Na compreensão, no respeito. Uma das coisas que mais ocasiona esses atritos entre as pessoas é as diversidades. O pensar, o outro pensa diferente. Eu não gosto da forma como ele pensa. A gente não quer nem ouvir direito o que o outro está falando a respeito daquilo. Não deixa nem ele se defender, ou melhor, ele esclarecer. Porque a gente pode aprender muito com o outro, quando o outro pensa diferente. Porque quando ele pensa igual, não vai acrescentar nada para nós. Não é verdade? Nas diversidades nós caminhamos muito. Precisamos ter esses olhares também. Voltando então a essa questão das dificuldades que a gente acha que só nos impede de viver bem. Diz céu e inferno.
já que eu citei céu e inferno lá, né? No Código Penal da Vida Futura, vou pegar só um pedacinho, tá assim. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, esse portanto evidentemente que houve algo antes, né? As três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Graça no sentido de ser gratuito. Nós precisamos de conquistar esse direito. Então, as dificuldades são nossos passos pelos quais temos que passar para aprendermos e evoluirmos. A expiação é isso. Nós erramos, aí a gente se arrepende. Aí eu gosto de acrescentar, antes de arrepender, a gente precisa de reconhecer que errou, não é? Porque se a gente não reconhece que errou, vai se arrepender de quê? Então precisamos de reconhecer que erramos. E quando não reconhecemos que erramos, é porque a gente acha que está certo e continuamos errando. Não é verdade? Então precisamos nos olhar mais para saber, estamos errando ou estamos agindo corretamente? Aí nos arrependemos. Aí a gente se dispõe a espiar. A gente pode escolher espiar nessa encarnação ou espiar depois de ter desencarnado e voltado. Porque se a gente se arrepende, a gente pode se predispor e a espiritualidade nos ajuda. Esse processo expiatório, mesmo na própria encarnação. A gente pensa que expiação só acontece depois? Não. A gente pode se propor e oferecer essa alternativa e a espiritualidade nos auxiliar. Então, é parte do nosso processo evolutivo. Joana de Ângeles nos coloca também que todos nós temos uma canção. Depois disso tudo, eu já me perdi nos meus papéis, mas eu vou tentar encontrar. Mas não importa. Nós temos uma canção e essa canção nos proporciona o nosso caminhar e a nossa evolução. Porque é uma canção que acolhe, que acalenta e que nos oportuniza olhares novos. Lembrei, quando eu estava preparando, que existe uma história, não sei se vocês conhecem, Canção dos Homens. Alguém já ouviu falar? Canção dos Homens? Estou trazendo a opção de coisa nova, hein? Estou feliz. Eu vou ler porque é difícil a gente decorar e ter... As palavras já estão tão benditas, né? Para que a gente vai inventar, não é isso? Tem uma tribo na África, é verdade, tem uma tribo na África que tem o seguinte ritual, ou tem os seguintes procedimentos. Quando uma mulher de certa tribo da África sabe que está grávida, segue para a selva com outras mulheres e juntas rezam e meditam até que aparece a canção da criança. Quando nasce a criança, a comunidade se junta e lhe cantam a sua canção. Logo, quando a criança começa a sua educação, o povo se junta e lhe cantam sua canção. Olha que é uma progressão, não é? Antes de nascer, então essa canção surge, certamente o universo, entre aspas, proporciona isso. Depois nasce, não é? E logo quando a criança começa a educação, o povo lhe canta a canção. Quando se torna adulto, a gente se junta novamente e canta. Quando chega o momento de seu casamento, a pessoa escuta a sua canção. Finalmente, quando sua alma está para ir-se deste mundo, a família e amigos aproximam-se e, igual como em seu nascimento, cantam a sua canção para acompanhá-lo na viagem. Nessa tribo da África, há outra ocasião na qual os homens cantam a canção. Percebe esse detalhe. Eu acho lindo esse pedacinho. Se em algum momento da vida a pessoa comete um crime ou ato social aberrante, o levam até o centro do povoado e a gente da comunidade forma um círculo ao seu redor. Então lhe cantam a canção. A tribo reconhece, percebem,
A tribo reconhece que a correção para as condutas antissociais não é o castigo. É o amor e a lembrança de sua verdadeira identidade. Quando reconhecemos nossa própria canção, já não temos desejos nem necessidade de prejudicar ninguém. Tem um complemento do autor que publicou, creio que seja isso, mas é um texto à parte falando sobre essa canção, chama Toba Fani. Teus amigos conhecem a tua canção e a cantam quando a esqueces. Aqueles que te amam não podem ser enganados pelos erros que cometes ou as escuras imagens que mostras aos demais. Eles recordam tua beleza quando te sentes feio, tua totalidade quando estás quebrado, tua inocência quando te sentes culpado e teu propósito quando estás confuso. Não é lindo isso? Todos nós somos pessoas boas, afinal de contas somos filhos de Deus. Então há coisas boas em nós, com certeza. E muitas vezes nós perdemos o contato com esse ser maravilhoso que somos. E precisamos que alguém nos acorde. Fazendo conexão, as linkagens a que eu me referi, gosto muito de fazer essas linkagens. Qual seria a nossa canção? Já que nós, na nossa cultura, não tivemos esse alinhavo aqui maravilhoso, não é? Pelo menos alguns de nós, quem sabe alguns têm. Então, qual é a nossa canção? Aí eu pensei, o que nós temos, todos nós temos, e que temos desde que nós, espíritos, fomos criados. O que nós temos? Essa está longe. Consciência. E o que está? A Nívia já pegou ali. E o que está na nossa consciência? As leis morais. Isso, essa é a nossa canção. Qual a canção, então, que todos nós temos? As leis morais, as leis divinas em nós, que reside em nós desde que somos espíritos. Desde que somos espíritos criados por Deus. Zilhões de anos. E a gente não acordou ainda que temos essa canção dentro de nós. Vamos fazer uma conexão entre o texto e as leis morais em nossas vidas. Vamos lá. Quando nós ainda estamos sendo gerados fisicamente, nós já temos, não precisamos nem que alguém nos cante, não é? Que alguém vá à busca no universo, ela já está ali em nós. Aí vem várias outras situações em que precisamos que alguém nos conte. E quando nós nos perdemos nessa vida, nesse caminhar, o que pode nos trazer de volta ao caminho reto? A consciência das leis que reside em nós. Esse é o nosso acalento. Essa é a canção que nos enleva, que nos dá esperança. Conscientemente nos oferece essa percepção. Nós passamos a ter essa percepção de que somos seres maravilhosos. Só não percebemos isso e não damos valor ao que somos. O nosso espírito, ou melhor, nós espíritos, somos seres maravilhosos, somos filhos de um Deus maravilhoso. E nos perdemos pelo caminho. Então, se a pessoa mesmo não percebe que é um ser maravilhoso, vale a pena a gente cantar para ela a nossa canção. Porque vai nos resgatar. Vai trazer para nós mais firme a nossa consciência do que nós estamos fazendo aqui, o que nós somos e a beleza que a vida
é para nós. Devemos ser gratos, em primeiro lugar, pela própria vida. Eu costumo, nas preces, no agradecer, primeiro agradecer pela vida, pela oportunidade, né? Da vida na carne, né? Porque a vida, somos eternos, não é isso? Então a gente precisa de ter essa percepção. Como eu falei, toda vez que eu ouço, vejo, assisto alguma coisa, eu sempre fico tocada a usar, né? É uma história longa, mas eu acho que 5 minutos dá tempo para a gente fazer um resuminho, né? Eu recebi um vídeo ontem de uma amiga que fala sobre uma personagem que, quando esse vídeo foi publicado, ela estava com 109 anos. Eu pesquisei, ela faleceu com 111 anos, há 2 anos atrás. Daí já dá uma curiosidade para conhecer, não é verdade? Dá uma animada, né? E muito animada, de uma alegria imensa a vida dela. Mas quando vocês souberem o que ela passou, é que vocês vão compreender por que eu trouxe. Ela é, ou foi, até 2 anos atrás, bom, é porque ninguém conseguiu atingir essa idade, a sobrevivente mais velha ao Holocausto. Olha, você vê que é alegria, e é alegria. Se alguém quiser, depois eu posso dar o link lá para o YouTube, se alguém quiser assistir na íntegra, são 26 minutos. Se fosse pequenininho, eu ia até projetar, mas 26 minutos não dá, né? Mas vale a pena. Ela se chamava Alice Sommer. O nome todo é Alice Herz Sommer. Ela nasceu em Praga e aos 10 anos ela teve contato mais íntimo com a música. Mais íntimo por quê? Porque toda a família dela era muito intelectualizada, principalmente com relação à música. Só para você ter uma ideia, a mãe dela era amiga de Kafka. Você conhece Kafka? Franz Kafka. Olha, ela amiga de grandes compositores na época. Aos 10 anos, ela foi a um concerto com a mãe, se maravilhou, ficou assim encantada com a música. Eu preciso aprender música. Bom, a vida dela foi aprender música. Ela, até o momento desse vídeo, a que eu assisti, ela tocava todos os dias. Todas as composições de cor. Todas as Beethoven, Schumann, Schubert, Bach, Chopin, ela adorava os concertos de Chopin, sabia todos de cor. Estou falando para vocês entenderem onde é que eu vou ter que chegar. Bom, os alemães, como a Tchecoslováquia, na época, e todos os judeus foram marginalizados na sociedade. Não tinham direito a piano, não tinha direito a instrumento, não tinha direito a negócio, não tinha direito a nada. Ela escondeu um piano pequeno, ela tinha um piano de cauda que foi confiscado. Ela escondeu um piano pequeno que ela continuou tocando nele. Até que ela foi para um ponto que é um intermediário até ir para Auschwitz. O nome é estranho, mas vocês não precisam saber o nome desse, né? É um nome muito difícil para poder pronunciar. Mas, e lá, souberam que ela tocava piano. E tinha outros artistas, eles começaram a concentrar os artistas nesse local. E esses artistas, era dada a eles a oportunidade de tocar, de compor, etc., para servir de propaganda para os nazistas. Eles faziam filmes com aquelas pessoas tocando, cantando, etc., e queriam fazer propaganda para o mundo quanto os judeus estavam sendo bem tratados. Bom, em síntese, é o seguinte: mesmo que ela tenha passado por tudo isso, e ela conta no vídeo, ela expressa alegria. Estranho? Mas, poxa, mas alegria? Gratidão? Ela diz isso com todas as letras. Porque a música proporcionou para ela ter uma condição boa, apesar de tudo que estava acontecendo. Ela conseguiu tirar dessa luta, dessa dificuldade que para nós, ela perdeu os pais, perdeu o marido, mas conseguiu salvar ela e o filho
pelo amor à música. E grata, profundamente grata. Será que nós teríamos essa condição numa situação dessa, sabendo que poderia ser levado a Auschwitz para a câmara de gás e ter perdido os pais para a câmara de gás e o marido para a câmara de gás e ainda sentir essa gratidão por estar viva com o filho? Gratidão à música, amor pela música, etc. E ela fala muito sobre o conhecimento. Aquela tópica que eu dei, que eu também considero conhecimento de extrema importância, ela fala muito da gratidão e da alegria. Ela contava as histórias pelas quais tinham passado, pelos fatos. Você sentia que o olho ficava meio marejado, não chegava a escorrer uma lágrima, mas ela sorria de alegria por estar viva. Gratidão passa por aí. Temos alegria. E ela proporcionou com a música bem-estar para os próprios alemães, que ficavam ali nas janelas guardas, ouvindo a música dela. E ela ainda proporcionou momentos maravilhosos para eles. Esse sentimento dela de não ter ódio, que é uma coisa que ela expressou muito bem no vídeo, não ter ódio, não ter rancor, e ter a alegria de ter proporcionado a eles essas oportunidades também, é uma coisa que a gente também tem que aprender. De que nós estamos no mundo não sozinhos, nós estamos junto com pessoas, outros espíritos, que vivem conosco e que fazem parte dessa nossa caminhada. Precisamos perceber e ter consciência disso. Não somos só no mundo. Não somos sós. Somos todos um só. E estamos para crescermos juntos. Não vai dar tempo, mas eu vou sugerir que vocês procurem no livro Jesus no Lar um texto chamado A Coroa e as Asas. Aí vocês vão compreender bem aquilo que eu estou querendo colocar para vocês. Mas, nessa percepção de que nós não estamos sós no mundo, não somos um só, somos todos juntos, fazemos parte dessa grande humanidade, que é a nossa grande família. A gente ainda está muito apegado à família consanguínea, mas essas diversidades que têm acontecido nos estão proporcionando novos olhares, estamos ampliando o olhar para as famílias mais amplas, né? Mas, eu queria contar mais uma história, antes de terminar com ela, porque ela já terminou com o meu poema, então eu termino com a história. Mas não estou brincando, não tem nada não. Mas você pode repetir, porque é lindo. Mas a história é a seguinte, vocês já conhecem Ubuntu? Conhece essa expressão? Ah, então não trouxe novidade para vocês. Quem não conhece? Não, fala de verdade, quem não quer, para ver se vale a pena repetir. Ah, então eu acho que vale a pena. 30% do povo acho que vale a pena, não é? Ubuntu é o nome de uma filosofia de um grupo da África. Hoje eu trouxe a opção de coisas da África, né? Eles têm coisas lindas, viu? Vale a pena. Os nossos indígenas também. Sou apaixonado pela nossa cultura indígena. Quase que eu trouxe um outro indígena, mas eu vou continuar com o da África. Então, o Ubuntu é uma filosofia. Mas eu não vou contar qual é a filosofia, nós vamos contar a história. Um antropólogo foi à África fazer um estudo com uma tribo. Ficou ali 6 meses, estudando a tribo, cultura e várias coisas. Terminou o estudo dele, ele resolveu fazer uma festinha para as crianças da tribo, com uma forma de gratidão talvez, né? Mas assim de despedida. Então, ele vai até uma cidade próxima, compra balas, bombons, uma opção de coisa assim que a criança gosta, fez uma grande cesta, pôs debaixo de uma árvore e fez a seguinte proposta para as crianças. Fez um risco no chão e colocou as crianças alinhadinhas ali, aquém do traço, e a árvore com a cesta lá, e falou com eles, ali tem vários doces, vocês correm até lá, quem chegar primeiro pode pegar aqueles doces e comer. Ele dá o sinal, as crianças se dão a mão,
e vão juntas, calmamente até a árvore. Chegam lá, sentam em volta da cesta e comem juntas. E ele achou muito estranho. Poxa, era para uma pessoa ganhar, uma criança ganhar. E pergunta para as crianças, mas eu falei para vocês que quem chegasse primeiro teria tudo. Vocês quiserem ir juntos para comer juntos? Eles falaram assim, Ubuntu, tio. Ubuntu, que era o nome da tribo, inclusive. Somos porque somos todos um. Essa é a filosofia. Nós estamos longe para chegar aí, não é? Você vê, uma tribo na África já alcançou esse limite, esse patamar de nós somos porque somos um. Vamos ser gratos por essa oportunidade maravilhosa de nos reconhecermos parte dessa humanidade, a grande família. Vamos ser gratos pela nossa vida, pela oportunidade de estar aqui experienciando várias situações que muitas vezes de pronto nos desagradam, mas se temos consciência de que fazem parte do processo evolutivo, vamos ser gratos. Vamos ser gratos por aquele amigo que às vezes nos irrita, porque ele está testando ou nos proporcionando a oportunidade de exercitar a indulgência, a benevolência, o respeito, a compreensão, a compaixão. Tudo deverá ser objeto para nós de gratidão. Que saibamos lidar com isso e que daqui para frente vocês tenham um novo olhar sobre isso. E vamos evoluir juntos, porque a nossa meta aqui não é só evoluir, mas é proporcionar ao outro também a oportunidade de evoluir. E é isso que diz o texto Coroe as Asas, que eu gostaria muito que vocês lessem. Muita paz para vocês. Ainda vamos ser gratos pelas oportunidades de alguém cantar para nós a nossa canção. Não é? Sempre, né? São os amigos, são os nossos anjos da guarda, são os nossos grupos com os quais nós atravessamos essa caminhada. Isso. São as pessoas que vêm a brilhantar a nossa reunião da noite. Obrigada, Elda. Eu que agradeço. Em nome de todos aqui. Foi muito lindo. Que possamos realmente estar atentos a essas, lembra que nós comentávamos, as entrelinhas da vida, né? Está tudo aí à nossa disposição. Jesus amado, amigo de todas as horas, queremos nesse momento agradecer a oportunidade de nascer e conhecer a doutrina espírita, que nos proporciona a vontade de conhecer cada vez mais a sua doutrina de amor, que o seu evangelho deixado nos orienta na nossa jornada, nos dá o lenitivo necessário para cada queda, para cada recomeço, que possamos buscá-lo mais e, como diz a nossa querida amiga palestrante, apreender as lições ali colocadas, porque todas elas nos aliviam o coração, nos dão as forças necessárias para seguir adiante e assim completar a nossa jornada nesse processo evolutivo. Que possamos, fortalecidos, retornar aos nossos lares, levando também aos nossos familiares que não puderam aqui estar conosco, esse amor, essa paz que viemos buscar. Seja conosco, Senhor. Graças a Deus.